Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa unidade curricular de aprofundamento. Aqui quem vos fala é o professor Paulo, estarei com vocês aqui nesta unidade. E olha só, pessoal, eu não vou estar sozinho, eu tenho aqui ao meu lado a professora Simone Silva. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Olá, queridos alunos, professores aí presenciais, sejam todos bem-vindos aqui à nossa UCA. Sou a professora Simone Silva e vou estar aqui juntamente com o professor Paulo, compartilhando ali conhecimentos com vocês. Vamos então conhecer agora o nosso objeto de conhecimento, de olho na tela. O nosso objeto de conhecimento é composto por gráficos e diagramas estatísticos, histogramas, polígonos de frequências, diagrama de caixa, ramos e folhas e por aí vai com detalhamento em relação entre os tipos de trabalhos exercidos pela população amazônica e sua relação com a ocupação territorial. Vamos então à nossa aula. Muito bem, vamos à aula. Então, começamos a nossa aula aí com a seguinte pergunta. Quem vive na Amazônia trabalha com o quê? Mas antes de nós respondermos, vale a pena aqui deixar claro para vocês, não é, professor? Sim. Que estaremos estudando aí a Amazônia Legal. Todo o nosso estudo vai ser direcionado a ela para que você possa aí focar, não é, professor? Sim. A sua atenção. Então, quando nós falamos de Amazônia, nós temos que pensar aí, não é? Trabalha na Amazônia. Quem vive na Amazônia trabalha com o quê? Nós temos que ver que a ocupação, falado lá, né, na leitura do nosso início da aula, lá no objeto de conhecimento, se refere ali à atividade remunerada, né, professor? Sim. Formal, não formal. E por que você pode estar se questionando? Estudar sobre isso, né? Estudar na Amazônia, quem vive aqui, trabalha com o quê? O que é que isso é importante para mim, que estou aqui na 2ª série do ensino médio? Eu vou lhe dizer que é tudo muito importante, porque ou você já está inserido aí no campo de trabalho, ou logo mais, ao terminar o ensino médio, já vai se inserir. E é interessante você conhecer como é a dinâmica aqui do mercado de trabalho na Amazônia Legal, para que você possa se preparar, para que você possa conhecer aí quais são as carências do mercado, para que você desenvolva habilidades e competências necessárias, não é, professor? Com certeza. Então, olha só, pessoal, é importante, olha, nesse estudo, quem vive na Amazônia trabalha com o quê, né? Você sabe, tem um universo de oportunidades de trabalho na Amazônia, mas nessa aula nós vamos aqui elencar, né, algumas dessas atividades que as pessoas trabalham aqui na Amazônia, tá bom? Então, olha só, pessoal, vale lembrar que a Amazônia é uma região rica em biodiversidade, é um lugar onde os humanos e a natureza coexistem, né? Comunidades tradicionais ajudam a conservação, como a pesca artesanal, a agricultura familiar. As cidades crescem na Amazônia, né? Criando emprego, gerando renda, né? Nós não vivemos na Amazônia isolado do mundo, não é isso? E aí, pessoal, essa ideia, o mundo do trabalho, que nós vamos abordar aqui, tem tudo a ver com o universo da sustentabilidade, tá legal? Muito importante. E aí, pessoal, é o seguinte, como a gente vai falar, quem vive na Amazônia trabalha com o quê? Pessoal, a primeira coisa que nos remete, quando nós falamos de povos amazônidas, né? Não é isso, professora Simone? Vai nos remeter à ideia aí, né, de que as atividades na Amazônia, assim como nós temos na cartela, as atividades econômicas na Amazônia ainda são voltadas à extração de recursos naturais. E uma delas é intitulada o extrativismo, ainda é muito forte na nossa região. Exatamente isso, professor. E o seguinte, o extrativismo, ele inclui atividades como a coleta de castanha do Pará, borracha e frutas regionais, com práticas sustentáveis, como o professor Paulo falou, visando conservar os recursos naturais, até porque quem cuida sempre vai ter, não é, professor? Sim, esse é um grande foco. Tem que trabalhar, tem que produzir na Amazônia, mas tem que cuidar da Amazônia. Né? Então tem que praticar um extrativismo sustentável. E aí, professora, meus queridos alunos, professora Simone, quando a gente fala aqui, né, de quem trabalha na Amazônia trabalha em quê? Extrativismo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é do
Exatamente, que ali no decorrer da história, não é, professor? Sim. Vivenciamos aí o ciclo da borracha, que foi super importante para a região amazônica, para a Amazônia, né? Legal, porque veio ali proporcionando desenvolvimento econômico, não é, professor? Sim. E diante disso, várias ocupações foram surgindo. Então, foi um modelo de ocupação territorial, vale a gente chamar a atenção, né, que os povos vieram para cá, né, para habitar a Amazônia, em um resumo muito sucinto aqui, né, e aí então surgiu, né, o seringueiro, né, que ele foi uma das figuras principais no modelo do extrativismo na Amazônia. Mas olha só, pessoal, não foi só o seringueiro que surgiu, né, com o extrativismo aqui na Amazônia. Teve outros aí que eu vou mostrar para você agora, veja só. Exatamente, que também são importantes, não é, professor? Muito importante. Exatamente. Então vamos lá conhecer quais foram as outras ocupações que surgiram aí com o advento do ciclo da borracha. O que é importante, não é, professor, falar o seguinte, que ocupações aqui na nossa UCA, não perca o foco, se refere aí à atividade remunerada. Isso, atividade remunerada, é um tipo de trabalho, tá bom? Pense assim. Exatamente. Ocupação, um tipo de trabalho. Um dos tipos de trabalho está voltado ao extrativismo, tá bom? E uma das profissões foi que nós temos aqui ao nosso lado, né? Aqui o seringueiro, foi um dos primeiros aí que apareceu aqui na nossa região. Tudo bem? E vamos continuar porque ainda nesse contexto aí de extrativismo, ciclo da borracha, tem outras figuras importantes. Vejam que vocês vão ver agora aqui com a gente. Aí o primeiro, não é? Que é o seringueiro. Sim. Não é? E temos aí os outros, não é, professor? Sim, temos os outros aí, que o outro é o seringalista, né? Que é o patrão, não é isso, professora? Temos aí o... Exatamente isso. O seringalista, que é como se fosse o patrão aí do seringueiro, dele que está lá na labuta, lá na mata, lá explorando o látex, né? Uhum, exatamente. Só fazendo aí a diferença entre o seringueiro e o seringalista. O seringueiro é aquele que vai ali extrair o látex, não é, professor? Que vai ali no meio da floresta colher. O seringalista é quem detém o quê, professor? As terras. Exatamente. É o dono das terras e te coloca o seringueiro para trabalhar. Mas exatamente. Tem ainda uma outra figura importante também nesse universo aí, pessoal, que é o comendador. Exatamente. E o que é, então, o comendador? O comendador, pessoal, nada mais é do que aqueles seringalistas que enriqueceram com o ciclo da borracha. Eles ganharam um título, né? Se tornaram grandes dentro da economia lá de seus lugares, lá dos seus lugares onde eles trabalhavam. E aí, então, passou a surgir a figura do comendador. Tá legal? Tem um também aí, não é, uma ocupação que lembra até um estilo de camisa, né, professor? Sim. É regata e surgiu o... regatão. Exatamente. Olha esse tipo de trabalho, pessoal. É? O regatão, ele era, na verdade, aquele que navegava nos rios, comprando, né, o látex produzido e vendendo mercadorias para os seringueiros. Isso, e ali esse de comunidade em comunidade. Isso, né, esse era uma profissão, era uma ocupação também da época. E aí tinha também um outro não menos importante, tá, pessoal, que era o estivador, pessoal. Era aquele cara que estava lá na labuta, lá no porto, né, embarcando lá o látex, né, já embarcando lá a borracha para enviar aí o ouro da nossa floresta, né, que como foi chamado da época, e em troca trazer riquezas aí para o nosso estado. Descarregar também as mercadorias aí nos portos, né, professor? Também mas é interessante, professor, é que até hoje nós ainda temos os estivadores. Ainda tem. Mas não trabalham mais aí, não é, com a questão do látex, não é? Já carregam aqueles fardos, não é? Digamos que a profissão ali se manteve. Só mudou o produto. Isso. E, pessoal, só para a gente fechar aqui essa nossa ideia ainda sobre o extrativismo, né, e o ciclo da borracha, vale relembrar, pessoal, que o ciclo da borracha está voltando na Amazônia, certo? Isso até porque ele estudos, né, estão sendo desenvolvidos para trazer de volta, né, a produção de borracha, mas agora de uma maneira bastante sustentável, trabalhando a questão da sustentabilidade para desenvolver a Amazônia. Tem estudos que dizem que no último ano, né, a produção de borracha da Amazônia chegou a 74 mil toneladas, que já é algo bastante expressivo na nossa região. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, mas nós começamos a nossa aula falando que quem trabalha na Amazônia trabalha em quê? E a gente falou para você que
uma das atividades é o extrativismo, não é isso, professora Simone? Exatamente, professor. Mas tem outras atividades também ainda em foco. Até porque na Amazônia as atividades são diversificadas, não é? Sim. São inúmeras. E aqui nós vamos apresentar algumas para vocês, aqui começando com a exploração de recursos naturais, conforme você acompanha a leitura aí na sua tela. E dentro de exploração de recursos naturais, nós vamos lá em extração de madeira na Amazônia, não é, professor? Pois é, isso ainda é, pessoal, uma das atividades bastante praticadas na nossa Amazônia. E dessa atividade, que é a extração de madeiras, surgem então algumas profissões, algumas ocupações. Nós vamos mostrar para você agora aqui, ó. Acompanha aqui com a gente. Só abrindo aqui um espaço, professor, na sua fala, não é o que vale a pena lembrar, o que vale a pena sempre estar pautando, que essa extração de madeira na Amazônia deve ser, sim, feita de modo consciente, não é, professor? Aquilo que nós falamos no início, né? Quem cuida sempre vai ter. Então, que fique sempre essa consciência para todos nós, para que sempre tenha um material natural ali a ser extraído. Com certeza. Então, na tela aí, pessoal, olha só, uma das ocupações que utilizamos, que existem, que provém, né, da extração de madeira, é o operador de máquina. Isso, são aquelas categorias ali da mão de obra que são necessárias para que isso ocorra, não é, professor Paulo? Sim. E aí o interessante, professor, que os operadores de máquinas aí, eles utilizam tratores, guindastes e outras máquinas pesadas para cortar, transportar e processar madeira. Pois é, e tem uma outra profissão, uma outra ocupação também, olha só, o técnico florestal. E olha só, pessoal, o que o técnico florestal faz, né? Auxiliam no manejo sustentável da floresta, garantindo que a exploração seja feita de acordo com as regulamentações ambientais. Assim como a professora Simone falou aqui, ó, né? Que tem que explorar, mas precisa cuidar. E para cuidar, existem as regulamentações, não é, professor? E com isso a profissão técnico florestal. E tem outras profissões também, olha só. Exatamente. Engenheiros florestais planejam e supervisionam as operações de exploração, assegurando a eficiência e sustentabilidade das atividades. Já percebeu que a palavra sustentabilidade está sempre ali, professor? Vai caminhando aí, ó. E um outro trabalho, pessoal, são os trabalhadores especializados, né, que nós temos aí, ó, que são aquelas pessoas que realizam tarefas específicas, como corte de árvore, né, o desbarte, a preparação da madeira para o transporte. Então, perceba aí várias ocupações que são oriundas, né, da exploração de madeira. Mas olha só, vamos agora elencar outro tipo de ocupação na Amazônia, que também está relacionada agora a... Tá, rapidinho, professor, só dando uma pausa, antes de nós passarmos aí para outra atividade, o que é interessante que a gente perceba, né, que todos nós percebamos, que essas né, mão de obra, essas ocupações que nós colocamos para vocês, às vezes a gente vê a madeira ali sendo transportada, não é, em cima de caminhão, e a gente não percebe que há tanta gente envolvida nesse processo. Não é? A gente acaba não percebendo que há profissionais envolvidos ali e que, querendo ou não, é um mercado de trabalho. Não é? Às vezes surge a oportunidade de você fazer um curso técnico, de repente, uma dessas 4 aí que nós acabamos de ver, e você diz, não, eu não vou fazer porque eu acho que não tem campo. Agora você já viu que tem campo. Não é, professor? Então, pessoal, é que na Amazônia, a exploração de madeira ainda é algo que gera renda para a Amazônia. Porém, né, como nós vemos falando desde o começo, deve ser feita de maneira consciente, né? Deve-se levar em conta os princípios da sustentabilidade. Tá legal? Por isso tem o engenheiro florestal, o engenheiro ambiental, que é para justamente cuidar disso. Beleza? Bom, para continuar, porque tem um outro tema também aqui, que se trata de ocupação, e quem trabalha na Amazônia trabalha na mineração, né, professora? Exatamente. E como vocês podem ler aí juntamente conosco, não é? A mineração é uma atividade super importante para a extração de ouro, estânio e outros minerais. Contudo, a mineração ilegal é uma preocupação devido aos impactos ambientais e sociais. Tudo aquilo que nós falamos, não é, professor? Tem que ser feita de maneira consciente, tem que ser feita de maneira cuidadosa, mas a ilegalidade, infelizmente, ainda é a marca registrada da mineração. Mas olha só, pessoal, nesse universo, né, da mineração na Amazônia, existem
inúmeros empregos, inúmeras ocupações que são geradas, que são criadas a partir desta atividade econômica, certo? E vale lembrar que a atividade econômica da mineração, ela não é errada de ser praticada, tá bom? O errado é fazer, né, esse trabalho, exercer essa atividade de uma maneira errônea, né, sem respeitar... Sem uma regulamentação, né? Sem respeitar o meio ambiente e tudo mais, tá bom? E aí essa mineração, ela traz também, traz várias ocupações, não é isso, professora Simone? Exatamente, que são fundamentais para que ela ocorra. Vamos então ali, não é, professor, conhecer qual vai ser a primeira. Vamos elencar aqui algumas, né? Exatamente. Voltadas à mineração. Vamos lá. Bom, pessoal, uma delas, olha só de novo aqui, ó, o engenheiro ambiental. Responsável por garantir que as operações de mineração minimizem os impactos ambientais e estejam em conformidade com as regulamentações ambientais. Olha só, de novo, né, professor? De novo, não é? Engraçado que no início da aula, né, eu falei aqui para vocês que é necessário que você conheça ali, não é, um pouco sobre a Amazônia Legal, quais são, não é, ali as formações, né, necessárias no campo de trabalho, e aqui a gente já viu que engenheiro ambiental é necessário. Pois é, já acaba sendo uma boa dica aí para os nossos alunos, hein? Para vocês que logo mais concluem o ensino médio, seguem aí para as universidades, se Deus quiser, e torcemos para isso. Se aparecer a chance de você cursar aí engenharia ambiental, você já sabe que na Amazônia Legal tem campo. Mas voltando então aqui, a próxima mão de obra aí necessária para que a mineração ocorra de maneira regulamentada é um maquinista. E o que é que ele faz, professor? Ele opera e mantém as máquinas e equipamentos utilizados nas atividades de mineração. Até porque não pode ali ser feito de qualquer maneira, e tem que saber ali, não é, professor, lidar. Tem que ter uma formação específica, isso, né? Operar cada máquina que vai estar ali envolvida no processo. Muito bem, pessoal. Mas olha só, tem outras ocupações também que estão relacionadas à mineração. Uma delas, vamos trazer agora, mais uma para você, ó. Engenheiro de Minas. O que faz o engenheiro de Minas, hein, professora Simone? Ele planeja e supervisiona as operações de extração mineral, professor, assegurando a eficiência da segurança das atividades. Então. E tem mais uma aí, professor, super importante, não só na mineração, mas também, não é, até em hospital. A gente vê que essa próxima, não é, ocupação aí é praticada, é exercida. E não, vou mostrar para você. Qual é essa mesmo, hein? Olha só, técnico em segurança do trabalho. É uma ocupação que também é muito exercida na nossa região, né? O técnico de segurança do trabalho. E o nome já diz tudo, né? Técnico em segurança de trabalho. Ele vai estar de olho ali em tudo que possa colocar você em perigo. O que possa estar ali, não é, de repente, colocando em perigo até a sua vida, e é fundamental, como nós dissemos aqui, não só na mineração, mas em outros ambientes, não é? Porque ele vai prevenir acidentes e vai garantir a saúde dos trabalhadores, não é, professor? Com certeza. E aí, pessoal, continuando aqui ainda sobre, olha só, os tipos de ocupação, né? Tem uma, pessoal, que não podemos esconder, quem vive na Amazônia conhece, essa é o que nós chamamos de a pesca. Exatamente. E é tão necessária. Tão necessária. O que seria da gente sem o nosso tambaqui? Nossa, sem o jaraqui. Então, para isso, pessoal, nós temos então uma das atividades econômicas importantes, uma das ocupações importantes na Amazônia está voltada à pesca. E aí, pessoal, essa pesca, seja ela de maneira artesanal, né, ou de uma escala industrial, tá bom? Essa pesca, ela é de extrema importância para o desenvolvimento da Amazônia e é uma ocupação que não podemos fugir dela, né? Estudos, pessoal, dizem que o amazônida, ele consome por ano o equivalente a aproximadamente 55 quilos de peixe. Por isso, tem muito mercado, as pessoas que querem exercer essa ocupação que nós chamamos aí, que é denominada a pesca. Tudo bem? E falamos sobre, né, a necessidade, o quanto nós gostamos de peixe, e olha o que temos aqui, professor,
Olha só onde nós estamos agora, né? Um barquinho cheio de peixe. Já senti até o cheiro de um assando aí, professor. E o quão necessário é, e graças a Deus que aqui nós somos fartos, não é? Peixe é o que não nos falta. Então, a pesca na Amazônia inclui tanto a pesca comercial, quanto o professor aqui falou, quanto a pesca de subsistência, não é, professor? Sim. Sendo, não é, uma importante fonte de proteína para as comunidades locais. Professora, mas o que é pesca de subsistência? Não é? A gente só conhece aqui mesmo a outra pesca, a gente não sabe o que é uma pesca de subsistência. Em algumas famílias, com certeza, é praticada e você não sabe o nome. Não é, professor? É muito utilizado na nossa região, no interior, principalmente no interior do Amazonas, né? Que as pessoas praticam muito a pesca de subsistência, de pesca somente para o seu consumo, né? Entretanto, a pesca, ela é uma ocupação, pessoal, ela não é nós podemos dizer assim, um hobby, né? Não é isso. Ela é uma ocupação, é um tipo de trabalho que é muito, muito praticado aqui na nossa região e de extrema importância para o desenvolvimento da economia do Amazonas. Tudo bem, pessoal? E tem outras também, pessoal. Agora vamos aqui, vamos abordar aqui, professor Simone, outros tipos de economia, outros tipos de atividades econômicas que também geram aí... De ocupações, né? Que também geram aí, né, tipos de trabalhos. E estávamos ali justamente falando de pesca, água, e agora a gente chega aí com o turismo ecológico, não é, professor Paulo? Então... O turismo ecológico aqui na Amazônia, ele cresce, não é, como uma forma de gerar renda para sem degradar o ambiente, Ele oferece oportunidades para guias turísticos, operadores de turismo e serviços relacionados. Sabe o que é interessante, professor? Quando vai se fazer ali o passeio, né, do Encontro das Águas, os guias que a gente costuma presenciar ali são jovens, não é? Que estão aproveitando ali aquele momento para gerar uma renda e também para praticar um segundo idioma. Ainda, não é? Porque nós estamos, não é? Nós falamos sobre turismo e nós não podemos esquecer que há estrangeiros e não só estrangeiros, sim, não é? Que vêm para cá conhecer, que vai ali conhecer o Encontro das Águas, as comunidades indígenas ali, não é, professor? Conhecer de perto a pesca com pirarucu e que muitas vezes não falam aí o nosso idioma. Então, o que é que a gente percebe? Que quem está ali como guia, ele começa também a praticar, não é? Desenvolve mais ali a facilidade de interação e comunicação em um outro idioma. Então, quer dizer, né, quem vive na Amazônia trabalha também como guia de turista, ainda aproveita para desenvolver um outro idioma. Exatamente. Né? Então, vale lembrar, pessoal, que quem vive na Amazônia trabalha em diferentes funções. Tem várias ocupações que quem vive aqui na Amazônia pode exercer, né? Pode praticar, pode fazer, pode se preparar para exercer essas ocupações que estão aí no nosso mercado disponível na Amazônia. Exatamente, né? Tem mais uma dica para você aí que se interessou a trabalhar no turismo. Como você vai conhecer ali diversas pessoas, você já vai construir ali um network. Né? Já vai ali criando contato e quem sabe esses contatos não gera para você uma outra oportunidade, não é, professor? Então. Mas temos aí mais uma ocupação, que é qual? São as ocupações que são voltadas à agricultura. E olha só, pessoal, a agricultura na Amazônia envolve principalmente culturas como soja, milho, arroz e café. A expansão das plantações muitas vezes leva ao desmatamento. Então é uma atividade que deve ser feita com cuidado, certo? Né? E nessa ocupação tem as profissões que nelas geram, né? Que são elas. Trabalhadores, olha só, na agricultura nós temos os trabalhadores assalariados temporários, que são aqueles que trabalham só no tempo da colheita. Tem os trabalhadores assalariados permanentes, que são os que trabalham sem um prazo definido para o término do serviço, né? E tem ainda aqueles que são os trabalhadores não remunerados, que trabalham sem receber salário, muitas vezes como parte de um grupo familiar. Tudo bem? E aí, tem ainda quem vive na Amazônia, trabalha também, professora Simone, na indústria, não é? O nosso famoso, conhecidíssimo Distrito Industrial, não é, professor? O nosso distrito industrial aí que capta, né, uma grande quantidade de mão de obra e na indústria há uma ampla gama de trabalhos essenciais para garantir a produção eficiente e a operação contínua.
Aqui estão alguns dos principais tipos de trabalhos necessários. Olha só, pessoal, tem um gerente de produção, operador de máquina, mecânico de manutenção, engenheiro de processos, assistente de logística, olha só quantas ocupações tem no distrito. Tem o técnico de qualidade, analista de compras, supervisor de segurança do trabalho e ainda tem até o diretor industrial. Percebam quantas pessoas estão envolvidas, né, quantas ocupações existem dentro desse mercado, desse trabalho, né, dessa atividade econômica que é a indústria. Exatamente. E ali alguns produtos, né, produzidos nessas indústrias seguem para a próxima ocupação ali, que pode ser ocupada por você, que é serviços e comércios, ok? Acompanhe aí a leitura. Nas cidades amazônicas, os setores de serviços e comércio são grandes empregadores. Esses setores incluem desde o comércio local até indústrias tecnológicas, como a Zona Franca de Manaus, que abriga fábricas de eletrônicos e outros produtos. E já que nós estamos aqui, professor, falando de Amazônia Legal e falando de comércio, não é? Na cidade de Manaus, há o famoso bate-palmas, não é? Que ali é a zona comercial, não é, professor? E lá em Belém também existe lá o comércio, lá não é bate-palmas, simplesmente é chamado de comércio. Mas vale lembrar que nesses serviços e comércio são várias ocupações, né, vários tipos de trabalho que existem ali, né? E aí, pessoal, olha só, falamos aqui de vários tipos de ocupações, para lembrar, quem trabalha na Amazônia trabalha em quê? Vocês viram quantas ocupações diferentes existem para as pessoas que vivem na Amazônia, né? E ainda tem, pessoal, ainda uma das ocupações que estão voltadas à administração pública, vejam só. No setor público, não é, professor? Há uma variedade de trabalhos essenciais para garantir o funcionamento eficiente dos serviços governamentais e atender às necessidades da sociedade. E olha só, de imagem, pessoal, nós trouxemos aqui a SEDUC. Do Amazonas, SEDUC do Amazonas. A administração pública bastante importante para o desenvolvimento, né, da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado em especial, no nosso caso, o Amazonas. Tudo bem? E aí, pessoal, falamos muito aqui sobre o tipo de ocupações. Agora vamos fazer, professora Simone, o que mesmo aí? Agora nós vamos ver tudo isso que nós falamos aqui, discutindo, né, em forma de gráfico. Já que a nossa UCA, não é, professor, não é, prevendo aí as ocupações usando a matemática, agora juntos nós vamos ali, não é, observar alguns detalhes em um gráfico de setores, então, de olho na tela, tá? Observe aí o gráfico que nós temos, tudo bem? Título pessoal, do gráfico, professor Paulo? População ocupada por setor de atividade Amazônia, de atividades Amazônia Legal e o restante do Brasil. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, um nosso gráfico, né, que nós temos aqui, ó, que fala sobre a Amazônia Legal, tá legal? Levando em consideração somente a Amazônia Legal, e aqui leva em consideração apenas o restante do Brasil. Pessoal, ao falarmos de ocupação, seja ela em um contexto econômico, social e geográfico, as áreas da indústria, construção, comércio, agropecuária e serviços se destacam como os principais setores que envolvem, ou melhor, principais setores que moldam a dinâmica de uma sociedade. Não é isso, professora Simone? Exatamente. E observando aí o gráfico, professor, na Amazônia Legal em 2019, cerca de 46% trabalhavam no setor de serviços. Aí no restante do país, como a gente vai observar, esse percentual correspondia a um pouco mais da metade da população ocupada, totalizando ali 53%, professor. Mas aí entra o segundo setor com maior representatividade, que é quem? É o comércio, tudo bem? Que absorvia aí cerca de 21% dos ocupados na Amazônia Legal e 19% dos trabalhadores no restante do Brasil, professor. Então, nós estamos tratando aqui aproximadamente, certo, pessoal? Olha só, 20,6%, por isso, aproximadamente 21%, tá bom? E depois 18,6%. Exatamente. Então, continuando a análise do nosso gráfico, aí na região amazônica, a agropecuária, não é, aparecia em terceiro lugar com 17% apenas, aproximadamente, não é, professor? Sim. Já no restante do Brasil, a indústria era o setor que ocupava essa mesma posição, mas aí com 13% dos ocupados.
A agropecuária, por sua vez, incorpora 8% dos ocupados no restante do país. Aí, a indústria empregava 9% dos ocupados na Amazônia Legal. Tudo bem? E finalizando a análise, professor, nós vamos observar o setor de construção, que ele possui aí percentuais semelhantes tanto na Amazônia, não é, legal, quanto no restante do Brasil. Não é isso, professor? É e aí isso. é um modo, né, prático de se ver ali a dinâmica das ocupações, não é, tanto na Amazônia Legal quanto no nosso país, o Brasil, né, professor? Muito bem, pessoal. Então, pessoal, essa foi a nossa UCA de hoje. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido direitinho de onde trabalha, quem trabalha na Amazônia trabalha em quê, né? Então, pessoal, a gente finaliza, né, professora Simone? Exatamente, mas antes de finalizar, professor, só mais uma observação. O que é que nós percebemos? Que a vaga para quem quer trabalhar. E não perca a oportunidade de se especializar, já que nós trouxemos aqui, não é, nesse tempo de aula, ocupações que na Amazônia Legal, não é, existem. Aproveite as chances, se especialize, estude e corra aí atrás de uma vaga, não é, professor? É isso, pessoal. Então, essa foi a nossa aula.